Boa tarde, nação vermelha e branca aí do Clube Independentes de Abaeté, que estão assistindo a live aí. Um grande abraço para todos. Nós recebemos o convite da diretoria do Clube do Independentes para nós estar falando sobre, né, o classista, o 21º classista de Betim de 2008, e para falar sobre este torneio, né, do classista, trouxemos aqui o Sérgio Lopes, que estava diretamente lá, né, juntamente com o jogador lá. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, nação vermelha e branca do Clube Independente de Abaeté. Sou o Sérgio Lopes, o treinador, um dos treinadores, né, da grande conquista do Clube Independente de Abaeté. É isso aí, vamos estar falando aí jogo por jogo, né? O pessoal vai prestando atenção, mas primeiro vamos falar sobre a introdução aí dos jogos aí, como, né, as equipes aí, ô Sérgio. Era quantas equipes? São 64 equipes de 50 cidades diferentes do Centro-Oeste Mineiro, né? E da grande BH também, que algumas jogaram o classista de 2008. Aí o Independente caiu no grupo 2. O Independente ficou no grupo 2 do classista de Betim, juntamente com Abadia de Marcio Campos, o Arce de Lagoa da Prata e o Famorino de Bom Despacho. É isso aí. E também, por que, ô Sérgio, né, nesse classista, vocês preferiram, priorizaram aí os jogadores de Abaeté? Como que foi isso aí? Por que foi? A diretoria, juntamente com a comissão técnica, priorizou os atletas de Abaeté por vários motivos. Nós tínhamos uma grande geração de jogadores, escrevemos 30 atletas, somente 3 atletas de cidade de fora. E a gente tinha uma geração que vinha fazendo grandes campeonatos pelo Clube Independente de Abaeté. Então era hora de prestigiar os atletas abaetenses. E também, né, para facilitar os treinamentos. Tanto o professor Chiquitão, né, queria isto, quanto eu, seu auxiliar também. Para a gente ter grandes treinos, né, e ter os atletas aqui diariamente para os treinamentos, né, na quarta, quinta e sexta, que antecedia os jogos do Clube Independente de Abaeté. É isso aí, você falou um dos treinadores, então, Chiquitão... Sim, iniciou o classista, os trabalhos do classista como treinador, nosso Marcos José Luiz, o Chiquitão. E eu sendo seu auxiliar, porque eu sempre estava ali no Clube Independente de Abaeté, jogando no aspirante talvez, e ajudando ele também. Aí eu oficializei como auxiliar dele nas 2 primeiras partidas. No terceiro jogo ele já não era mais o treinador. Foi fazer uma cirurgia e eu fui oficializado uma semana antes do jogo decisivo contra o Famorino, que a gente vai falar depois, como treinador. Nós vamos falar jogo por jogo, né? Sobre o elenco também, você vai falar agora sobre os jogadores ou vamos falar depois? A gente tinha, né, como eu disse aí, um grande elenco com 27 atletas de Abaeté, atletas de alto nível. Atletas de alto nível, né, mesclando juventude com experiência. Daqui a pouco a gente vai passar os atletas aí, né, o pessoal vai rever aí, né, grandes jogadores aí do Clube Independente de Abaeté nessa conquista. Beleza, então. Um grande abraço aí para todos aí. Aí, dando continuidade aí à entrevista, vamos falar do primeiro jogo. Já aí, ó, o primeiro jogo aí já caiu fazendo o jogo fora de casa, né, Sérgio? Jogo estreia Lagoa da Prata contra o Arce. Fala sobre esse jogo aí, Sérgio. Isso mesmo. O primeiro jogo do Clube Independente de Abaeté no 21º classista de Betim, né, foi em Lagoa da Prata contra a equipe do Arce. Pouco a gente conhecia, né, da equipe do Arce, mas sabia que era uma equipe muito forte, porque é a associação dos colaboradores, né, da Embaré. Fez um time muito forte, tinha um atacante muito forte, um centroavante. Então o professor Chiquitão, né, em sua primeira convocação, relacionou 25 atletas para esse jogo. Fomos para a Lagoa da Prata. Como o classista de Betim exige que só 22 atletas fiquem no banco, lá tivemos que cortar 3 jogadores no vestiário. E o Chiquitão formou a equipe, trocando umas ideias para a equipe do Arce, uma equipe mais alta, ele visou isso, algumas bolas levantadas na grande área, o pessoal que eles tinham essa jogada muito forte, com o Marrom, centroavante. Então o Chiquitão optou por pôr um time mais alto em campo. E, né, colocamos esse time, o jogo 0-0, jogo muito truncado, e acabou nisso mesmo, 0-0. E já sabíamos na volta que a equipe do Abadia, do Famorino, havia vencido o Abadia por 1-0. Então o primeiro jogo, né, jogo fase de grupo. Fase de 0-0. 0-0 em Lagoa da Prata contra o Arce. Agora vamos falar do segundo jogo, né, do Independente aí, o jogo contra o Abadia de Martim Campo, né, que ficou 1-1, e o único jogo que aconteceu aqui na cidade de Abaeté, no campo do Independente aí, Sérgio. Fala sobre esse jogo aí, 1-1.
Era o segundo jogo, né, na fase de grupo do Clube Independente de Abaeté. Recebíamos o Abadia aqui no campo do Independente. O Abadia havia perdido o primeiro jogo, como eu disse antes, por 1-0 para Famorino. Fizemos um grande jogo, né, com o Abadia no primeiro tempo. Saímos vencendo eles por 1-0 com o gol do Zé Coco. Mas no final do jogo tomamos um empate. Complicamos um pouco no grupo. Por quê? Porque o Famorino havia vencido o Arce e chegado a 6 pontos e já garantido a classificação para a fase seguinte do classista. E seria nosso próximo adversário. Então foi um jogo muito trucado diante do Abadia Futebol Clube na cidade de Abaeté, terminando 1-1 com Zé Coco marcando gol para o Clube Independente de Abaeté. E esse segundo jogo aí acontecendo em casa, ficou mais tranquilo? Você viu que o jogador estava mais tranquilo? Sempre, né, o mando de campo, né, às vezes favorece a equipe da casa, mas às vezes também pode atrapalhar um pouco. Eu acho que até no segundo tempo a gente ficou um pouco inibido, ou a pressão muito grande após sofrer o empate, né, em casa. E jogar em casa não é fácil, porque tem que jogar bem e agradar a torcida ainda. Não é fácil. É isso aí, né? Naquela época, torcedor cheio o campo lá, né? Isso, campo lotado. E agora aí vamos falar do terceiro jogo, né, com o Sérgio Lopes já oficializado aí, treinador do Independente, contra o Famorino de Bom Despacho. 5-1, Sérgio. Isso, a gente já havia, né, empatado as 2 primeiras partidas e o professor Chiquitão, né, pediu licença para fazer a cirurgia na segunda-feira e eu fui oficializado uma semana antes, né, desse jogo. Aí eu teria que dar os treinamentos e formar a minha equipe, optar pela minha formação. Às vezes as minhas ideias não podiam bater com as dele assim, na formação da equipe. Foi o que fiz. Né? Fomos para Bom Despacho e sabendo que só a vitória nos classificaria para a fase seguinte do classista. Formei a equipe do Independente, né? Colocamos em campo, os meninos colocou o coração na ponta da chuteira, uma família muito unida do Clube Independente de Abaeté nessa época, né? A delegação todo, o elenco, os torcedores que acompanhavam a gente, e fomos para esse jogo. Vencemos o Famorino, uma linda atuação aí do Cleito e do Tim. Vencemos por 5-1 com 2 gols do Cleito, 2 gols do Tim e 1 gol do Netinho. Netinho do Ezequielzinho. Vencemos o Famorino por 5-1, enquanto o Arce venceu a equipe do Abadia por 3-2. E o que se tornou? Famorino fez 6 pontos, Clube Independente de Abaeté 5 e o Arce 4. Passam 2 equipes em cada chave, passou o Famorino em primeiro e a gente em segundo e fomos para o mata-mata. E você como treinador, e esse 5-1? Diz que como foi o jogo? 5. Foi fácil? Não é que é fácil, é porque a nossa equipe era uma equipe muito forte, os meninos estavam com muita vontade, e alguns jogadores que vinham ficando no banco de reserva, sob o comando do Chiquitão, eu coloquei para jogar, e parece que empolgou. Empolgaram, e aí fizemos esse grande jogo lá, e nós sabíamos que só a vitória nos classificaria. Parabéns a toda a equipe, do goleiro, né, ao massagista. Todo mundo de parabéns nesse jogo aí. 5-1, Independente classificado para a próxima fase do classista de Betim. Beleza, então terceiro jogo, fase de grupos. 5 Independente, 1 Famorino. Bom Despacho. Aí, agora vamos falar do quarto jogo aí, fase de mata-mata. E aí, Sérgio? Caiu aí no grupo do CAP, considerado aí o papa título da região aí, né, ganhando os torneios, já tinha sido 4 vezes campeão do classista. Como que foi isso? Tremeu as bases? Assim que a gente classificou, né, nós ficamos em segundo lugar no nosso grupo, no grupo 2, enfrentaríamos o primeiro colocado do grupo 1, que era o grupo do CAP, e o CAP primeiro colocado. Simplesmente, né, iríamos enfrentar um tetracampeão do classista, em seus domínios. Muito difícil de ser batido. Um grande jogo, né, 1-1, saímos perdendo por 1-0 nesse jogo, até que o Caiana fez uma linda jogada pela direita, levantou a bola na grande área, o Tinho deu uma cabeçada nela, jogou no canto direito do goleirão do CAP e nada pôde fazer, 1-1, e fomos para penalidades. Um fato marcante nessas penalidades aí. 1 ano antes, o Clube Independente de Abaeté tinha ido em Pompéu enfrentar o CAP pelo Regional do Alto São Francisco e fez essa mesma façanha que nós fizemos 1 ano depois. De ir lá em Pompéu, empatar um jogo com o CAP e tirar eles nos pênaltis. Brilhando demais nesse jogo, a estrela do goleiro Edevaldo, que além de pegar as penalidades, ainda fez a cobrança de sua penalidade. Nós vencemos o CAP por 4-3 nos pênaltis, após empatar em 1-1. O gol nosso do Tim, como eu tinha dito, né, já fazia isso, mais um golzinho, o terceiro gol do classista.
Então, um golaço do time de cabeça no cruzamento do Caiana, 1-1 no tempo normal, 4-3 nos pênaltis, onde brilhou todo o elenco. Mas a gente fala assim porque a decisão de pênaltis é muito complicado. Por quê? Porque a minha equipe havia perdido as 2 primeiras cobranças. Então ficou muito complicado. Mas aí brilhou a estrela do goleirão Edevaldo, que fez uma bela campanha, e ganhamos nos pênaltis e passamos para a fase seguinte. Como que foi lá os torcedores do CAP sempre... Lotado. O Antônio Januário de Campos, né, o campo do CAP, sempre lotado. Né, não falar de CAP, né, um grande adversário que engrandeceu demais a conquista do Clube Independente de Abaeté, por ter ido lá e eliminado o CAP. Né, nessa forma que foi, e já pela segunda vez seguida, né, fez a nação vermelha e branca gritar bastante lá também, vinha muito feliz, e sabendo que estava com o pé direito aí, né, caminhando certinho rumo à conquista. Quem era o treinador do CAP? O treinador do CAP, se não me engano, era o Tonzinho Curraleiro. Então tá aí, a grande façanha. Então, 1-1 e 4-3 nos pênaltis, né? Isso, 4-3 nos pênaltis. É o mata-mata aí, tirando o papa título aí da região, que era o CAP, né? Ele tinha ganhado 4 vezes. Já tinha ganhado o Classista 4 vezes. Aí, vamos pro 5º jogo, 8ª de finais. Aí, depois de ter eliminado o CAP, né? Enfrentando o Famorino de novo aí. E aí, Sérgio? Na primeira, ganhou deles aí de 5-1. E esse jogo aí? 1-0? 1-0. Nosso 5º jogo, né? As 8ª de finais diante do Famorino. Um adversário que nós havíamos enfrentado. Sabíamos que não seria outro jogo. A gente já estava ciente disso. Tanto eu como treinador, como os jogadores, que a gente tinha uma convivência muito boa. Eu trocava de ideia com o capitão, que era o Zé Coco. A gente tinha um palavreado muito bom. A diretoria também, a gente trocava de ideia. Eu nunca tomei decisão sozinha. Sempre encontrei, sim, coloquei eles a par do que eu queria fazer. E esse jogo aí, 1-0 para o Clube Independente de Abaeté. Gol do Tinho, lindo cruzamento de Rodolfo. Lá vai o time fazendo mais gols aí. Vencemos o Famorino por 1-0 novamente. Não foi fácil. Esse foi um jogo muito difícil. E nesse jogo eu perdi meu volante, né, o Netinho, machucou. Netinho do Zé Carlos machucou o joelho nesse jogo e não pôde jogar mais os outros jogos do Classista pelo Clube Independente de Abaeté. Você falando sobre a baixa. E sobre a batalha do CAP? Você perdeu algum jogador também? Não. Para esse jogo aqui? Não. Simplesmente ganhei, porque contra o CAP eu tive algumas baixas. Que foi no último jogo, cartão, atleta. Mas contra o Famorino eu já fui com o elenco completo. Para esse mata-mata aí. Então, em 8ª de finais, Independente 1-0. É o 5º jogo. Aí a batalha continua. Vamos para o 6º jogo, né? São Francisco de Pará de Minas e Independente. E aí, Sérgio? Enfrentar o São Francisco de Pará de Minas, né, que foi campeão em 2006. Como que foi? E a batalha continua, jogando fora de casa. Pela classificação que a gente teve na fase de grupo, ter sido o 2º colocado, né, do grupo nosso, do grupo 2, a gente perdeu os mandos de campo. Né? Foi perdendo os mandos de campo. E sempre jogando na casa do adversário. A gente até que estava sendo... Foi legal demais, né? Foi uma coisa bacana. Vamos falar desse jogo aí contra o São Francisco. São Francisco de Pará de Minas, campeão em 2006. Saiu o nosso jogo com eles. Numa tarde de 13 de abril de 2008. Vamos para a cidade de Pará de Minas. Chegando lá, a equipe do São Francisco já se encontrava no gramado. Quando a gente entrou no estádio deles, a nossa delegação, eles já estavam de colete fazendo aquecimento. Até deu uma baladinha na nossa equipe, mas eles foram... E quando iniciou o jogo, os 15 primeiros minutos do São Francisco foi um terror. Em cima da gente, perdeu um gol debaixo do gol. Mas aí a gente foi entrando na partida. Nessa partida, até falo muito disso, o Tom, lateral direito, a experiente Tom, né, foi muito útil. Ele tranquilizou muitas vezes a nossa equipe, porque ele não gosta de dar chutão, não gostava de dar chutão. Era um lateral que não gostava de dar chutão. Então ele tranquilizou muito aí. Até em alguns vídeos você pode ver que ele para jogar e toca a bola. E né, que tem esses gols, esses 2 gols aí, a gente tem o vídeo dele e vai mostrar para a galera aí. Né, dos 2 gols contra o São Francisco. Muito difícil. Vencemos por 2-1. Um gol de Tim, uma linda jogada do Creito, botou o Tim na cara do gol, o Tim bateu, o goleiro defendeu, chutou novamente. 1-0 Independente. Depois um bate-rebate na nossa área, o Devaldo pegou a bola, fez um lançamento, um balão tricordial, né, que se tornou um lançamento para o Arley. E o W7 não perdoa, né, cara a cara com o goleirão do São Francisco, mandou para dentro, 2-0 para o Independente. São Francisco diminuiu para cara, mas já era tarde,
né, a gente venceu por 2-1, passando para a fase seguinte do Campeonato Classista de Betim, né, das quartas para semi. Então tá aí, o sexto jogo aí, Independente 2, São Francisco de Pará de Minas 1. Nesse jogo, eu tenho até uma história engraçada. Nosso diretor, Sérgio Mendes, né, o Serginho Mendes, todo mundo conhece, filho do Paulinho Mendes, trabalhava bem demais nos bastidores. No intervalo do jogo, a gente vencendo o São Francisco por 1-0. E a equipe do São Francisco foi dar aquela pressão de intervalo no juiz, no árbitro da Federação Mineira, que hoje está aí apitando aí no quadro da CBF, né, esse árbitro. Eles foram dar uma pressãozinha nele, mas nada adiantou. Aí o Serginho também, trabalhando nos bastidores, um abraço a ele também, né, fortemente, o nosso Sérgio Mendes, chegou para dar uma pressão também, para eles não tomar conta do árbitro no intervalo. Aí o goleiro reserva do São Francisco vai e agride meu diretor. Quase que transforma numa batalha campal, mas ele, com muita experiência, o Serginho disse, não, concentra no jogo. O que me agrediu aqui eu resolvo depois. Esse é muito bom. É os bastidores aí, né, o Sérgio, tranquilizando, é muito bom. E aproveitar e mandar um grande abraço também por irmão dele, o Gui. Um grande abraço também, toda a sua família lá. Aí agora vamos falar do sétimo jogo, semifinal. Esse já dava para, né, respirar e agora nós temos que chegar. E pegou o Internacional do Carmo da Mata, que foi 2 vezes já na semifinal? Tinha sido seguido. 2007 disputou a semifinal e 2008 também, a equipe do Internacional de Carmo da Mata. E antes de você falar do jogo aí, o jogo, né, Independente ganhando de 2-0 aí, como vocês conheciam mais o adversário? O que vocês tinham na época? Não, assim, só via falar, né, na segunda-feira, nos programas de rádio, Betim, o Serginho Mendes transmitia para nós sobre essa equipe também, porque ele estava em Belo Horizonte, o Daniel Dário procurava também saber as informações do nosso adversário, passava para a gente. Esse Internacional de Carmo da Mata, nesse campo do Carmense, lá em Carmo da Mata, um campo enorme, nunca vi um campo grande desse tanto, viu? Um dia tiver o prazer de a gente ir lá, você vai ver o campo do Carmense, que esse Internacional mandava os jogos. Vamos para lá. Nessa semana de treinamento aí, eu tive uma baixa no elenco. O meu goleiro Edevaldo conseguiu, subtraiu uma dengue e não conseguiu treinar em nenhum jogo. Mas nós tinha, né, o goleiro Daniel Ribeiro, que é o Bazé de Morada Nova, que era seu substituto imediato. E nesse jogo eu coloquei o Bazé como titular, né, ele jogou o jogo, nós vencemos por 2-0, uma linda atuação do elenco todo, comandado pelo capitão Zé Coco, pelo Tom, pelo Fabinho Caiano no meio de campo, o Cleito, camisa 10, o Rodolfo, né, que é o filho do nosso Calbos aí, do Carlinho, a dupla de ataque muito violenta, os suplentes que eu tinha que entrava, que fizeram entradas maravilhosas, como o Danilinho, Elias, Bruno, Juninho. Os caras entravam com uma força de vontade, Delcinho com uma força de vontade, Marcelinho. Os caras entravam para dar um suor mesmo na última hora. Vencemos por 2-0 esse jogo, com gols do Creito e do Arley. Passamos para a grande final. Ali estava, né, consagrado, né, o Clube Independente de Abaeté. Chegava a sua primeira final de classista, vencendo o Internacional por 2-0 em Carmo da Mata. Nesse jogo também a gente teve a gente tem sempre em todos os jogos, a história é muito longa, muito bonita, a gente teve coisas, nesse aí, por exemplo, acontecidos. O jogo, nós ganhando o jogo de 2-0, concentrado ali, o pai do Edevaldo, o senhor Anésio, cai da arquibancada muito alta, machuca, tem que ser medicado, o Edevaldo atravessa o campo correndo, que ele estava no banco de reserva. O juiz não expulsou para ele, porque ele mesmo advogou para ele nessa hora diante do juiz, que ele chegou até a pular o alambrado para ir lá ver o pai dele, né? Mas correu tudo bem, 2-0, né, para o Clube Independente de Abaeté. Quase que nós ficamos sem o Edevaldo no final, porque quando ele pulou o alambrado para ir ver o pai dele, na volta dele, o juiz não expulsou, não tirou ele da grande batalha, por sorte. Então, em 19/4/2008, né? Dia do índio, né? Dia do índio, né? Dia do índio, 19 de abril, dia do soldado, dia do índio. E aí, foi uma grande batalha em Carmo da Mata. É isso aí. O Chiquitão já tinha recuperado, já estava acompanhando vocês ou não? Não, já não foi mais. Ele não foi mais nenhum jogo. Aguardava a gente chegar aqui no campo do... Eu já aguardava a gente chegar aqui no antigo bar do Co aqui, né? Que era o bar do Fabinho. A gente chegava sempre ali, era o nosso ponto final de desembarcar os atletas. E ele estava ali aguardando a gente com a cirurgia. E muito feliz. Sempre, de vez em quando, chorava. Mas que Deus coloque ele em bom lugar, porque eu aprendi muito com ele, né? Eu até roupei em falar nessa nação vermelha e branca, mas em lembrar do nosso Marcos Zé Luiz também, importante demais nessa conquista. E é muito importante, ganhou do Internacional Carmo da Mata lá dentro, né? 2-0 e foi para a final. Isso.
E aí, agora vamos falar da final, né? O Independente aí veio nessa batalha aí, depois de ter vencido o Internacional do Carmo da Mata lá, foi para a final. E a final sempre em Betim, né? E depois do jogo do Internacional, você já sabia quem que você já ia pegar depois do jogo ali ou não? Sim, no mesmo momento que nós estávamos disputando com o Internacional de Carmo da Mata, o Inhalmense enfrentava o Brumadinho, na cidade de Brumadinho, na outra semifinal. E o Inhalmense bateu o Brumadinho por 3-2 e foi para a grande final diante da gente, lá na cidade de Betim, no dia 27 de abril de 2008, lá no estádio Buena Franco. Essa batalha foi grande, mas teve muito capítulo antes aqui na semana de treinamento. A nossa diretoria trabalhou os bastidores, como sempre, o presidente Biqué, o tesoureiro Mauricélio Dedé, o vice-presidente Daniel Dário, o nosso braço direito, Sérgio Mendes, né, que tomava conta da área de diretoria e de esporte. O prefeito da cidade também, na época, nos apoiou bastante, no Classista. E o que aconteceu? A gente preparou aqui durante a semana. Fizemos treinamentos na terça, na quarta, e na quinta e na sexta. Treinamos 4 dias. Nenhuma baixa? Nenhuma baixa. Aí veio o aperto em cima do treinador. Eu tinha 27 jogadores para me levar para a final 23. Aí eu fiz os treinamentos. As substituições era normal 3? É 3 normal do futebol. É a regra do futebol. Hoje está com 5 porque tem a pandemia aí. Mas voltando aí, né, da semana de treinamento, a convocação, a expectativa muito grande, o campo lotado nos dias de treino, né, para a torcida acompanhando, a torcida maravilhosa, né? Nossa, Deus tem em bom lugar, Carlinho do Abel aí, né? Sempre acompanhou a gente, Grandão, o Júnior, toda a galera, Zé Caetano, Moacir Pai do Arle, Dona Tereza, Serbel, todo mundo naquela expectativa do Independente para jogar essa grande final. Treinamos a semana inteira. Na sexta-feira eu reuni minha equipe titular, formei o treino, chamei eles num canto lá, né, reuni os 11 e disse assim para eles: nós vamos treinar aqui, vocês estão sendo a equipe titular e vocês vão ser os titulares da domingo. Para vocês não entrar jogando na domingo, só se alguém passar muito mal ou algum de vocês falecer. Mas a equipe titular é essa aqui. Por que eu fiz isso? A gente achar que o treinador é doido. Não, para os caras ir para casa tranquilo e descansar e pensar. Porque num jogo de final pode ter muitas coisas que acontecem, o treinador quer inventar alguma coisa. Não, mantive aquilo ali que eu acreditava e que fui até no final e acreditei bastante e deu certo. Então chamei, né, o capitão era o Zé Coco, chamei todos os jogadores, nós fomos conversar, é assim que funciona. Fiz a convocação e nós terminou a convocação, recebemos a grata notícia que nós iria para Betim hospedar lá. Nós ia aqui no sábado e hospedar, dormir lá para amanhecer pertinho do jogo. Isso conseguido pelo prefeito, eu não disse o nome aqui, vou dizer agora, né? Cláudio Souza Valadares, era o preto na época, o prefeito, né, nos apoiou bastante. Evitando aquela desgaste da viagem do dia do jogo, né? Foi bacana demais. E aí, antes de sair, na noite de sábado, de sexta passada, acontece, de Dona Olita, a tia do Fabinho, a Dona Olita, mãe do Vitalino, né? Falecer. E o Fabinho não pôde ir com nós. Mas fizeram uma logística aqui no outro dia, partiram cedinho, levando meu cabeça de área aí, meu volante, para a grande final. E fomos para o jogo. A equipe do Inhalmense com 12 ônibus de torcedores. E o Clube Independente com 2 ônibus de torcedores. Mas a torcida independente se fazia maior. Porque até na hora da conquista conseguiu derrubar o alambrado do campo. Mas foi bacana. Mas vamos contar do jogo. A equipe do Inhalmense entrou mais tranquila do que a gente no jogo. O horário do jogo? 10 horas da manhã. Nessa manhã de domingo, 27 de abril de 2008. A equipe deles entrou mais tranquilo, fez um primeiro tempo melhor, saiu na frente do marcador com o gol de Marcinho, né, que depois veio jogar no CAP, joga no CAP até hoje, Marceleno, fez 1-0. O Edevaldo fazendo grandes defesas, porque a equipe do Inhalmense muito em cima da gente. O Creito, aí em um certo momento do jogo, nós tranquilizamos um pouquinho. O Creito, camisa 10, nosso Creitinho, acerta um lançamento para o Arlo invade a grande área, o goleirão vai, cata o Arlo para o pé, o árbitro manda para a marca da cal. O Creito vai e bate, empata o jogo. Terminou o primeiro tempo, 1-1. Aí tivemos aquele bafafá no intervalo, chamei um pouco de atenção, né?
de jogo mesmo, vamos voltar para o jogo, vamos ligar no jogo. E já começamos a ter baixa durante o primeiro tempo. O zagueiro titular nosso, o Miller, foi disputar uma bola na área, bateu com a cabeça, não conseguiu jogar. Mas eu estava utilizando, quase todos os jogos antes, o Juninho do Chicão, que estava numa fase esplendora. Entrou e deu conta do recado, inclusive cobrando um pênalti ainda na decisão por pênalti. Então, as coisas vão acontecendo. Na volta do intervalo, 1-1, o jogo já 1-1, né? A equipe deles melhora um pouco, o Caiana, mas o Fabinho lutando muito no meio de campo. O Caiana já tinha tomado um cartão amarelo, acerta um carrinho no adversário, o árbitro não titubeou, mandou ele para fora, nós com 1 a menos. E em seguida eles ainda fazem 2-1 na gente. E lá vai, mas eu tinha um banco de suplentes espetacular, né? Sempre aí pensando que hora que fazia, o que fazia. Comecei a mexer. Coloquei o Delcim em campo. Delcim, volante, corre muito, né? Nosso Delcim jogou muito também no Classista, entrou só em, como se diz, coloquei ele só em parada torta. Eu coloquei em Pará de Minas para marcar o Acarajé, nós vencíamos o São Francisco por 2-1, ias em cima, o São Francisco com ponta muito bom, coloquei o Delcim lá, coloquei aí também. Um fato engraçado, numa disputa de bola, o filho do Dadá estava jogando no Iaumense, Dadazinho. O Delcim mais ele embaraça e os dois dão uns beliscão lá, o árbitro bota os dois para fora. Durante o segundo tempo, nós perdemos por 2-1. Aí o que aconteceu? O Iaumense ficou com 10 jogadores e nós com 9. Já tinha sido expulso o Delcim e o Caiano. Aos 34 minutos, coloca o Danilinho em campo. O Danilinho também havia entrado e fazendo grande classista também. Coloca ele em campo. E aos 41, o Arley faz a jogada pela direita, arranca, dá a bola nele, ele devolve no ar, o Arley vai na linha de fundo e cruza para o Danilinho. Danilinho manda para a rede, aos 41, 2-2. Aí vamos para os pênaltis. História engraçada. Na noite que a gente estava no hotel, no sábado, chegou o presidente da Liga, já falecido, nosso Ângelo Rodrigues Pavão, trazendo um jornal de Betim. E o time do Iaumense com uma reportagem sobre o goleiro do Iaumense, falando que se a decisão fosse para os pênaltis, ele garantiria o título ao Iaumense. Mas o trem inverteu o contrário, porque quando terminamos o jogo, nós fomos rezar lá, que nós escolhemos os cobradores do pênalti, o Edevaldo disse assim: 2 eu pego. Vocês fazem que 2 eu pego. E ele pegou dos 2 melhores jogadores essas 2 primeiras cobranças do Iaumense. Pegou do Marcinho e do Jardel. E a equipe nossa converteu, nós só perdemos um pênalti nesse jogo, que foi o Toninho, que perdeu, o goleiro pegou, mas normal do jogo. Vencemos eles lá por 4-3. Aí foi festa, essa festa, né? Festa para lá, festa para cá, né? E aquela alegria danada, e já esperando nós com o trio elétrico na entrada da cidade, prepararam tudo, a diretoria, foi maravilhoso. Foi coisa de se encher os olhos. Nós encontrando com a família novamente, porque nós fomos um dia, foi no outro, né? Para viajar, ver o jogo. E a torcida independente, como sempre, pessoal que morava em Belo Horizonte compareceu lá para assistir o jogo. Foi bacana demais. Então aí, o final, então os gols do Independente, Cleiton e Danilinho. E Danilinho, né? 2-2 e 4-3 nos pênaltis. 4-3 nos pênaltis. Independente campeão do classista, do super classista de Betim em 2008. Inclusive tivemos três jogadores na seleção do torneio, né? E o treinador também, que está aí, né? O troféu aí, de técnico campeão do classista, a faixa. A faixa está aqui também. Está lá guardado lá em casa. Esse eu divido ele sempre com o Marcos José Luiz, que é o Chiquitão. Até um dia brinquei com ele, quer levar o troféu lá para sua casa uns dias? Não, fica um dia na sua casa. Não, eu não gosto muito disso, não. Ele falava, vangloriar eu não. Aí o troféu está lá guardado, esse aqui é dividido entre eu e ele, e toda a nação vermelha e branca do Clube Independente de Abaeté, e esse elenco maravilhoso, e a diretoria que eu trabalhei com eles, tive a oportunidade de trabalhar com eles. Beleza, Sérgio, né? Então tá aí, final, Independente campeão do Classista 2008, né? Eu quero aproveitar agora. Você faz parte da nossa equipe aqui, de frente para você. Quero te agradecer também essa grande conquista, né, de 2008, que a gente sempre leva no coração aí, né, dos torcedores de Abaeté, do Independente. Um grande abraço. E nós com a radioatividade agora, que na época vocês não tinham, né, uma rádio que acompanhava, e a radioatividade sempre acompanhando agora se a gente o esporte. Tivesse hoje, né, uma cobertura do futebol amador, igual nós fazemos aqui, com humildade, simplicidade, mas o povo gosta. Isso aí teria se tornado na época uma coisa magistral, maior ainda do que foi. Está de parabéns esse pessoal do elenco aí que foi campeão, da diretoria, a torcida do Independente que nos acompanhou. Falar do classista de Betim, tem que tirar o chapéu, porque é um torneio com 64 equipes,
né, envolvendo, e nossa campanha, como você viu aí, jogo a jogo, enfrentando as equipes do futebol amador da nossa região, um tetracampeão, um penúltimo campeão, uma equipe que havia perdido, né, que perdeu 2 finais seguidas, que foi o Inhaúmense, perdeu para o Brumadinho em 2007, para a gente em 2008. É magnífico falar do Clube Independente de Abaeté. E parabenizo também, né, vocês aí da nova diretoria do Clube Independente de Abaeté, que está no caminho certo, está trabalhando certinho, continue assim, cuidando desse gigante. Eu até essa semana encontrei com o presidente, ele falou uma fala tão bonita para mim que eu emocionei, dizendo que o Independente estava ali na doutora Antônio Amador, quem passava ali, via os muros caídos e via a situação, via ele parecendo uma criança, dando a mão para alguém. Até que vocês uniram e deram a mão para o Independente. E vai voltar a ser grande de novo. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Eu ainda vou presenciar isso ainda. Aproveitar aí, né? Um grande abraço para todos que estão vendo a live aí. Vamos doar, né? Vamos ajudar o Independente na reconstrução aí do Independente, né? Sempre junto, mãos dadas, né, Sérgio? É isso aí, o pessoal que está curtindo, né? Curtiu a entrevista aí. Muito obrigado a vocês. Às vezes não saiu do jeito que a gente queria ou fizesse, tanto os atletas como a família, todo mundo tá de parabéns também. E a torcida da nação vermelha e branca do Clube Independente de Abaeté. Vamos reconstruir. A reconstrução vai ser bacana demais, está sendo bacana demais. Beleza, um grande abraço para toda a diretoria aí e todos os guerreiros, né, da conquista do Crassista. Sérgio, parabéns. Obrigado.